Olá, então vamos começar essa segunda parte do nosso curso, que é enfim então começar a programar microcontroladores, tá? Então a ideia de hoje aí é falar um pouco, né, o que são microcontroladores, para que servem, onde são aplicados, enfim, ok? Então vamos adiante. Então o que são microcontroladores, tá? Basicamente microcontroladores é um computador, tá? Tudo dentro de um chip só, de um circuito integrado. O que eu quero dizer quando é um computador? Quando dentro desse chip, desse circuito integrado, nós temos memória, nós temos entradas e saídas para periféricos, nós temos uma unidade de processamento e nós podemos programá-lo, né? Podemos fazer alterações no jeito que ele trabalha, tá? Onde que são utilizados microcontroladores? Atualmente, praticamente os microcontroladores têm quase em todos os eletrodomésticos, carros, automóveis, aviões, celulares, enfim, uma gama generalizada de microcontroladores. Por quê? Porque ele apresenta essa grande característica de flexibilidade, principalmente, né, para novos produtos, quando que a gente precisa fazer algumas alterações, precisa colocar novos sensores, novas entradas, novas saídas, novas aplicações. Então ele apresenta essa qualidade de ser bastante flexível. Uma vez que a gente então vai produzir um produto novo na fase de prototipagem, na fase de implementação, né, de início de projeto, a gente pode utilizar um microcontrolador, porque a gente pode programar, desprogramá-lo, enfim, fazer várias alterações no mesmo chip, sem precisar ficar montando protótipos novos, tá? Uma vez que a gente chegou num produto final, a gente pode substituir esse microcontrolador, que tem memória regravável, por um microcontrolador com memória fixa, que já vai estar aquele programa fixo, não vai haver mais nenhuma alteração, e a gente pode, enfim, colocar em produção em escala, ok? Mas vamos por partes, ok? Microcontroladores. Existem vários microcontroladores, fabricantes de microcontroladores, tá? Existem, enfim, diversos fabricantes de microcontroladores. Mas, como eu falo assim, microcontrolador, uma vez que você aprender a trabalhar com um microcontrolador, para migrar para outro, de outro fabricante, não vai ser um trabalho absurdo, porque o microcontrolador já está aí, já faz já está alguns anos já no mercado, já faz um tempinho. Então todos os fabricantes seguem praticamente o mesmo padrão, de componentes, ok? Existem diversos, os famosos, o PIC, que é fabricante a microchip, temos o Arduino, que utiliza um processador Atmel, nós temos da Motorola, que é o Freescale, enfim, existem diversos tipos de microcontroladores. Mas é como fazer uma analogia quando você vai tirar uma carteira de habilitação para carro, Quando você vai tirar uma carteira, você não vai tirar para um carro específico, você não vai dirigir um carro da marca Fiat, da marca Volkswagen, da marca Chevrolet. Você não tira a carteira para marca de carro, você tira para habilitação para dirigir carro, Todos os carros, indiferente do fabricante. Sempre vai ter um volante, vai ter pedal de freio, um pedal de acelerador, se for câmbio manual vai ter um pedal de embreagem. Todos vão seguir esse mesmo padrão. Vai ser um pouco diferente, a marcha ali, sei lá, tem 4 marchas, tem 5 marchas, mas no princípio são todos a mesma coisa. Então o microcontrolador é assim, tá? Se você trabalha com PIC, você consegue migrar para um Freescale? Consegue. Você trabalha com Arduino, consegue para um Freescale? Sim. Você consegue migrar para um Freescale? Sim. Você só precisa se adaptar a essas pequenas mudanças de microcontrolador para microcontrolador. No nosso curso a gente vai estar utilizando a família HC08, que é da Motorola, tá? Utilizando uma plaquinha da Freescale, ok? Se você tiver curiosidade para trabalhar com PIC ou com Arduino, utilize os nossos outros cursos, as nossas outras videoaulas que a gente aborda esses tipos de microcontroladores, ok? Mas nesse curso que a gente vai seguir só da Freescale, tá? Da Motorola, ok? Então vamos falar um pouco do interior do microcontrolador, O cérebro do microcontrolador, então, é a CPU, a unidade central de processamento. É um computador desktop que nós temos nas mesas. Ele tem um processador no interior da placa-mãe, como se fosse, enfim, é o cérebro dele, ele que vai ser o responsável por
processar todas as informações de entrada e gerar uma saída conforme for o programa que tiver instalado nele. O microcontrolador então é como se fosse um computador dentro do circuito integrado. No interior desse circuito integrado nós temos uma CPU, né? Então que ela é responsável então por receber dados ou instruções de entrada, executar essas informações conforme descrito em um programa, tá? Gerando uma saída, ok? Esse programa, quem vai realizá-lo é o usuário, é o programador, tá? Dependendo da aplicação final dele, ok? O nosso microcontrolador então que a gente vai utilizar é o MC9S08QG8, tá? E a CPU, né, a unidade central de processamento dele, segue as principais características dele, né? Eu retirei essas informações todas do datasheet do componente, tá? A grande maioria estará em inglês, tá? É como eu falo. Hoje em dia todos 90%, 99% das informações da internet, de fabricantes, enfim, vai estar em inglês, vai estar em inglês. Então, é bom que o aluno se familiarize pelo menos com o inglês técnico, não precisa falar um inglês perfeito, ok? Mas que pelo menos consiga retirar do datasheet, da folha de informação, as informações que ele necessita. Eu preciso saber qual que é a tensão de operação do meu microcontrolador. Eu vou lá e procuro no datasheet, vai estar tudo em inglês. Porém, as unidades vai ser volts, né? Voltage, vai ser parecido com o português, mas enfim, ele tem que conseguir garimpar essas informações no datasheet. Então é interessante ele já começar a se familiarizar com o inglês, pelo menos o inglês técnico, ok? Então vamos voltar aqui para o microcontrolador. Então, nosso microcontrolador que a gente vai utilizar tem uma CPU aí que trabalha com 20 MHz, né, de frequência de clock, né? Então é a velocidade de processamento aí da minha CPU, tá? Ele tem alguns sets de instruções, né, que trabalham com esse BGND background, tá? Então ele tem um sistema de debugging, né, retirada de problemas de bugs do sistema. Que mais? Ele tem alguns módulos, tá, de comparador, armazenamento FIFO, ou seja, first in, first out, o primeiro dado a entrar é o primeiro a sair. Que mais? Ele suporta até 32 interrupções, né, por reset, fontes de reset e interrupções, que a gente vai ver o que significa isso mais adiante do curso, ok? Memória, né? Então a gente falou da CPU, que é a unidade que vai pegar as informações, né, que está entrando, vai processá-la e vai gerar uma saída, ok? A memória é a parte que vai guardar os dados, tanto os guardas de entrada, guardar os resultados da saída do processamento, enfim. Então eles podem ser, eles são de dois tipos da memória, ou do tipo permanente ou temporariamente, né, ou memórias temporárias, memórias voláteis, né? Vamos falar alguns tipos de memória, tá? Enfim, a gente tem a memória ROM, né, que é Read Only Memory, né, memória só de leitura. É uma memória que é gravada na fábrica, né, quando eu já estou em larga produção, é uma memória que vai ser fixo para alguma coisa. Eu gravo dados lá, por exemplo, os nossos computadores de mesa, eles têm memórias também do tipo ROM. Por exemplo, a BIOS do computador. Quando você inicia seu computador, ele tem um microchip lá na placa-mãe, que está armazenado alguns dados que são fixos, que vai ser sempre utilizado pelo computador para inicializar os periféricos, teclado, monitor, enfim, está gravado nesse microchip. Não tem como o usuário apagar, não vai apagar se faltar energia. Então é uma memória do tipo fixo, ok? Nós temos a PROM, que é Programmable Read Only Memory, né? Uma memória programável somente de leitura, né? A gente pode programar uma memória, né, e gravá-la apenas uma vez, tá? Então é como se fosse um DVD, né? Aqueles apenas escrito. Então você grava uma vez o DVD, gravou, né? Depois que você fechou o DVD, você não consegue mais gravar novas informações, só consegue ler as informações que estão gravadas nela, né? É uma analogia, tá? Temos a EPROM, que é Erasable Programmable Read Only Memory, né? É uma memória que é programável, tá? De leitura, só que nós podemos apagá-la, tá? Com uma certa tensão. Às vezes tem alguns tipos de memória que pode ser apagado também com
com luz ultravioleta, enfim, tá? Mas é uma memória que eu posso programar e posso apagá-lo, tá? Mas para apagá-lo eu tenho que usar um certo processo, né? Ou uma certa tensão em certo pinos, enfim, tá? A EEPROM, tá? Já é um pouquinho mais um tipo de EEPROM, só que apagada eletricamente, ok? Tá? Exemplo prático, né? Pendrive, né? Todo mundo hoje em dia usa um pendrive para carregar arquivo para cima e para baixo, né? Você grava as suas informações no computador numa USB, numa porta USB, salva lá e retira, né? Você tirou a energia, a alimentação, né? A energia desse pendrive, as informações não vão se perder, elas estão lá armazenadas e só podem ser apagadas, né? Caso insira novamente numa porta USB, alimente e faça um processo de apagamento. Mando lá deletar meus arquivos, ok? Então, EEPROM, para fazer uma analogia aí, pense que fosse, né, um pendrive, memórias flash. E o nosso microcontrolador que a gente vai utilizar, existe internamente dele uma EEPROM, que pode ser gravada, apagada, regravada, enfim, só como se fosse um pendrive, ok? Então, qual que é a memória aí do nosso microcontrolador? O MC9S08QG8, né, ele tem 8 KB de memória flash, tá? E 512 bytes de memória RAM. O que é memória RAM? Eu não falei anteriormente, mas RAM é uma memória volátil, ou seja, eu posso gravar dado nelas temporariamente, tá? Ela fica lá gravado enquanto estiver energizada, enquanto estiver alimentando aquela memória, ela não perderá os dados, certo? Randomic Access Memory, né? É uma memória de acesso aleatório, tá? Qual que é a diferença dela entre um pendrive e uma memória RAM, por exemplo? A RAM, ela perde, né, a memória uma vez desenergizada, só que o acesso à gravação e à leitura é muito mais rápida, é muito superior à de uma EEPROM, EEPROM, tá? Então, por isso que existem utiliza-se ainda a memória RAM, né? Porque ela é muito rápida e ela é utilizada conforme a minha aplicação está sendo utilizada. Por exemplo, eu tenho um celular, por exemplo. O celular eu estou utilizando... celular não, porque ele tem bateria. Vamos pensar numa televisão. Então eu estou trocando o canal, troquei, eu quero ir para o último canal que eu estava antes. Não quero apertar novamente o controle remoto para voltar para o canal 123. Eu aperto uma tecla, último canal. Ele vai, aperta aquela tecla e volta para o último canal que eu estava assistindo, independente de qual que era, tá? Então, aquela informação tem que ser salva em algum lugar, né? Por exemplo, eu estava no 123 e mudei para o 5. Opa, quero voltar para o canal. Aperto aquele canal, voltei para o 123. Ok. Beleza, só que de repente deu um blackout, acabou a luz, só deu uma piscada e voltou, né? Aquele dado, né, que você estava assistindo o canal 123 anterior, perdeu-se, porque é uma memória tipo RAM, é uma memória que só fica gravado enquanto houver alimentação. Se você ligou lá e voltou no canal 5 e você tentar apertar a tecla último canal, ele não vai voltar, porque ele perdeu aquele dado, porque desligou-se a luz, ok? Que mais, né? Então, todos os computadores desktops, né, nós temos periféricos, né? Nós temos teclados de entrada, nós temos mouse, microfone, monitor, caixinhas de alto-falante, impressora, scanner, tudo isso que está conectado, né, à CPU, né, o meu CPU do computador, são chamados periféricos, né? O microcontrolador também apresenta essas características, né? O nosso, por exemplo, né, tudo que eu estiver conectando às portas do meu microcontrolador, eu posso chamar de periféricos, né? Eu posso ser um teclado, eu posso ser uma lâmpada, um LED, enfim, isso aí seriam os periféricos, tá? O que nós temos, né, no nosso microcontrolador MC9S08QG8 da Motorola como periférico? Nós temos ADC. O que seria um ADC? Seriam conversores analógicos digitais, né? Eu posso fazer uma conversão de uma grandeza analógica para uma digital, tá? Eu tenho comparadores analógicos, eu posso ver que grandeza analógica é maior que a outra. Eu posso ter uma comunicação serial, eu posso ter módulos de interface serial, eu posso ter que mais? Vamos lá. Divisor de frequência, né, o pré-scaler. Nós podemos ter teclado, keyboard, né, 8 pinos de keyboard que vai me dar as interrupções. Então esses são os principais periféricos do microcontrolador que a gente vai utilizar, ok?
As entradas e saídas, né, são as informações que estão entrando no meu microcontrolador, no meu computador, estão sendo processadas e enviados, para fora, estão dando resultados. Então são entradas e saídas. Nosso microcontrolador, a gente vai ter, podemos utilizar, serão 12 entradas e saídas, ou dependendo como eu configuro, pode ser entrada ou pode sair desses 12 pinos, tá? E eu tenho mais um pino que é só entrada, tá? E um outro pino que é só saída, que a gente vai ver para que serve cada um. E a corrente, que ele pode suportar nessas portas do nosso microcontrolador aí é 10 mA cada um pino, sendo que ao mesmo tempo poderia fornecer aí 60 mA máximo, por pacote, por vez nesse microcontrolador, tá? A gente pode selecionar portas com pull-ups, que a gente vai ver mais para frente, o que seriam isso, tá? Que mais? Enfim, nós podemos fazer o pull-up ou um reset e entrada de interrupção, tá? Para reduzir custos do meu consumidor, tá? Do sistema do meu consumidor, tá? Isso são algumas características das entradas e saídas então do nosso microcontrolador, tá? Então, aí está uma carinha, é o microcontrolador que vai utilizar, então são 16 pinos, tá? Um circuito integrado, tá? Então, para leitura aí, você acredita que já sabe, né? Para ler, então, eu identifico aquele chanfre, aquela meia lua lá num dos cantos do meu circuito integrado, tá? Então, abaixo dele seria, então, olhando pela esquerda, posicionando o chanfre à esquerda, o primeiro pino, então, é 1, então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No sentido anti-horário, a gente encontra então a pinagem do nosso microcontrolador, tá? Basicamente, então, nosso microcontrolador, os pinos 3 e 4 é a alimentação, a nossa tensão de alimentação. O pino 5 ao pino 12, nós temos a porta B, que a gente vai ver o que seria essas portas. Do pino 13 ao 16 nós temos a porta A0 a porta 3, e o pino 1 e 2 nós temos a porta A também, ok? Então isso aí é a nossa configuração dos nossos microcontroladores. Pense como se aqui fosse um computador. Então o pino 3 e 4 seria eu ligando na tomada, é a minha alimentação, só fazendo uma analogia, tá? Isso aqui é uma fonte de alimentação contínua, não ligue ele na tomada diretamente, é claro. A porta A e porta B seriam onde nós ligaríamos os nossos periféricos, tanto de entrada como de saída. Por exemplo, eu poderia ligar um periférico de entrada, um teclado, num periférico de saída, um display de cristal líquido, por exemplo, ok? Então, aí, quando eu falo algumas características que pelo menos aquele futuro técnico, futuro engenheiro, pelo menos tem que garimpar numa folha de dados do fabricante, no datasheet. Por exemplo, algumas características elétricas máximas do nosso microcontrolador. A nossa tensão de alimentação, supply voltage, vai de menos 0,3 a 3,8 volts, ok? Máxima corrente, na tensão de alimentação, VDD, vai ser 120 mA. Qual que é a entrada digital que ele vai reconhecer? De menos 0,3 a 0,3 volts, ok? Máximo corrente, a corrente de pico máximo em cada pino, tá? 25 mA. Ele põe 1, 2, 3 ali, seriam aqueles comentários abaixo que a gente vai ver mais pra frente durante o curso, ok? Hoje é só uma pincelada sobre o microcontrolador, ok? Qual que é a temperatura de armazenamento? Então vai de menos 55 a 150 graus Celsius, tá? Isso, temperatura de armazenamento, tá? Então a gente vai ver quando operando, ele pode somar a temperatura ambiente. Enfim, a gente tem que se atentar aos limites máximos aí de operação do nosso microcontrolador. Por exemplo, se eu quisesse controlar um forno, será que meu microcontrolador poderia suportar aquela temperatura? Não sei. Eu vou controlar uma geladeira, um freezer, será que ele suporta aquela temperatura? Não sei. Só verificando a folha de dados, e a gente vê isso aí conforme o curso, ok? Algumas outras funções, eu falei sobre portas, de entrada ali, comparador, a gente pode fazer como se fosse um amplificador operacional, uma porta não inversora, uma porta inversora, tá? E a verificação de saída, quem está sendo maior que quem, enfim, tá? Isso a gente vê mais pra frente no curso. Algumas outras funções também, analógica e digital, ele pode fazer alguma resolução até de 10 bits, de entrada analógica, ok? Entre 10 ou 8 bits você pode escolher, tá? 3 modos de operações, clocks assíncrono,
tá? Enfim, outras funções também aí, interrupção por teclado, módulos temporizadores, comunicação serial, PWM, ok? E é isso, tá, pessoal? Então, essa primeira videoaula aqui é só para introduzir um pouco sobre microcontroladores, tá? É fácil, depois que a gente aprende a utilizá-lo. Tudo fica mais fácil quando a gente aprende. Então, a ideia hoje aí é só ter uma pincelada, tá? Então, a nossa próxima aula aí, a gente vai falar um pouco sobre o kit de demonstração, tá? Que a gente vai utilizar. Então a ideia hoje foi apresentar o microcontrolador, só o microchip, o chip, o circuito integrado que contém o nosso microcontrolador, tá? Para programá-lo, enfim, a gente vai precisar de uma placa, tá? Que vai ser o nosso kit de demonstração para esse microcontrolador da Motorola, tá? Então espero que eu tenha aberto a mente de vocês um pouco para o que seria esse microcontrolador, as aplicações dele, tá? E clique aí nesse mini vídeo aí para ver a próxima aula, ok? Até mais então e até lá.